Então roda a vinheta no pique. Meu Deus. No programa de hoje, um economista de mão cheia e vice-líder da oposição. Ficou claro o que eu estou explicando aqui? Claro, claro. O terror do arcabouço fiscal. O que é revogar o teto de gastos? É tu arrecadar 100 no Estado e o país passar a gastar 150. A pergunta que fica é, os 50 que faltam, sai da onde? Ei, que folhada você gosta. Deputado federal Maurício Marcon. Grande Mauricião, meu. Olha aí, essa Maurício Marcon, é o @Maurício Marcon, deputado federal, ele é do Rio Grande do Sul. Primeira vez aqui no programa, acredito. Primeira vez, e reforçar que é Marcon. Marcon, porque não eu é? sou de direita conservadora, eu não sou de esquerda progressista. Não é Macron. Como é Macron, é. Tá vendo? Confusões grandes lá na Câmara, mas é bom reforçar. Você também tem o seu Twitter, que é o @MalBMarcon, tá certo? Lá ele briga demais. O B não é de bonito, é de Bedim, que é o nome do meio. Ah, Bedim. Boa. Então lá no Twitter, tiro, porrada e bomba, ele gosta muito de brigar. Você sabe que aqui no programa a gente gosta de discutir, ouvir as ideias aqui. Mas a gente tá muito em dúvida o que tá acontecendo na política, porque parece que a turma tá um pouco mais frouxa, né? Do que antigamente. Ou existem também interesses que a gente fala, é ideológico ou é dinheiro? E você que está na política, tem ideologia ou tem interesses econômicos? Que pergunta maravilhosa, Daniel. Olha, na política, 80% da Câmara dos Deputados eu posso afirmar para vocês que está preocupada com o seu mandato do que com o povo. Exatamente. E como é que nós vamos resolver isso? Nós precisamos dar nome aos bois, porque a gente não tem como colocar todo mundo no mesmo barco. Certo. Pior erro que tu pode fazer em qualquer coisa, por exemplo, o time do Santos. É ruim. É ruim. Mas deve ter um bom lá. Tem. Só Tá tem. escondido. Deve ter, Tem. talvez esteja O machucado, enfim, tá né? jogando. O Eu sou paramédico. juventudista, meu time tem nenê, né? Então vocês imaginem, tem um craque. Mas voltando à política, o que eu fiz? Tem muita gente, muito deputado que faz campanha sendo conservador, de direita. Quando o Congresso foi eleito, se dizia que teríamos um Congresso conservador e de oposição. Certo. E aí a população decepcionada, e eu também, porque quando eu vi os nomes lá, eu dizia, pô, os caras são pica firme, como tu fala, né, tia? E aí tu imagina, os caras chegaram lá, meia dúzia de cargo, meia dúzia de emenda, viraram governistas, sentaram no colo do capeta. Opa. O que nós vamos fazer para resolver esse O problema? que vocês vão fazer? Vamos dar transparência, porque as pessoas têm que saber cobrar os seus políticos. Boa. Nunca vamos nos esquecer que político é funcionário do povo. Isso aí. E a gente tem que reforçar isso 1000 vezes até as Tem pessoas que. entenderem. Porque tem uns políticos lá na Câmara que acham que são Deus, né? Sim. Então isso é o fim do mundo. O que eu fiz? Estou lançando hoje o aplicativo aqui no Pânico. Maurício Marcon, por enquanto, está disponível na Apple Store. Tá? Deu um probleminha lá no Android, mas vai estar Então calma lá, você pode ir na Apple Store e baixar o aplicativo, você vai colocar Maurício Marcon. Isso, o que tem lá? O que tem nesse aplicativo? Lá, O que tem? tu sabe o que foi votado ontem na Câmara? Não, faço a Semana menor. passada. Morgado, tu sabe o O que quê? foi? Não tem a menor Não, ideia. eu também não sei, mas a gente pode consultar e ver como as pessoas estar lá no votaram. aplicativo. O que O acontece? arcabouço que passou, a última coisa que a gente O sabe. arcabouço tá lá. Se vocês quiserem saber como o seu parlamentar votou o projeto do Opa! Lula, é só você entrar lá em votações. Isso é bom. Tem a orientação do governo, Lula, a orientação da oposição. Por que eu votei contra ou a favor e como cada parlamentar do Brasil votou. Então vai acabar a palhaçada do cara chegar no seu estado e dizer, não, eu sou conservador, sou de direita. Muito bom. Aí tu olha a votação do cara. Votou junto. Governo. Você vai caguetar com elegância. Sim, X9. É um Eu X9. acho- X9 não bem, porque Mas não é a gente quer X9, saber. isso Não aí é é X9. pânico. Não, é Ele só tá transparência. facilitando pra Exatamente. turma O que consultar. acontece é, passa tudo muito rápido, a gente não tem a menor informação. Como falou, Isso quem aí. que votou ontem? Então, pelo menos lá. agora a gente deixa Reforma de dar. tributária. É boa ou é ruim? Não sei, não conseguia saber. não dá pra Eles deram saber. meia hora pra nós ler o Exato. texto. Vou Votei baixar o contra. aplicativo. Deixa eu só fazer uma pergunta sobre essa questão aí desses caras que, tipo, chegam na hora de pedir voto, não, a gente vai chegar lá, vai fazer oposição e tudo mais. Essa galera, quando chega lá, vai atrás das emendas ou é porque tem o rabo preso? Boa, Manuel. A emenda é um câncer do Brasil. Emenda é câncer. Sabe por quê, Morgado, Daniel? Pois não. Sim. Porque a emenda, hoje o Brasil vive uma transição. Antigamente se tinha dois fatores que decidiam o voto na Câmara, emenda e cargo. Então, por exemplo, o PP e os republicanos já estariam no governo há muito tempo se nós não tivéssemos o terceiro fator, que é esse aqui.
rede social, televisão, YouTube... independente. Certo. Não os vendidos que recebem grana do governo. Os independentes, quem faz um jornalismo decente. A rede social, ela trouxe a opinião de pessoas que eram caladas muitas vezes. Eu só me elegi, eu fui o mais barato do Brasil por causa da rede social. Boa. O que acontece com a emenda? Sabe quanto eu tenho de emenda para mandar para o meu estado? Nem ideia. Chuta. 4 anos, mas chuta alto. Eita. Em milhões, tá? 30 milhões. 30. Mais. 100. Mais. 300 milhões. Eu sou um parlamentar de oposição. Eu tenho 170 milhões para mandar pro meu estado. Aí, Tá. Aí você sabe o que acontece? Começou o mandato. A galera, deixa eu me arrumar que senão minha prof do Pilates reclama de mim que eu tô com a... Minha prof CLP. do Pilates. Perdeu toda a credibilidade. Não, é nada, Pilates é vida, cara. Como é que é? Por isso você é corcunda, você tinha que tu fazer tá aqui pilates assim, ó, aqui, você é ó. minha prof. Tá vendo? Tá bom, então vai lá e deita em cima do bola. Deixa ele Deixa ele falar. Deixa o motocross ali. A emenda, tu imagina 170 milhões. Aí começou a chegar vereador e prefeito no meu gabinete. Eu te ajudo na eleição que vem a fazer uns votinhos lá na cidade, veja bem, você pode me mandar uma emenda que eu disse, gente, isso aqui tá errado. O que nós vamos fazer para dar transparência? Boa, quero saber. Dentro do aplicativo. O Marcon não vai decidir para onde é que vai nenhum centavo. Quem vai decidir é o povo gaúcho. Vai votar. Como? Vai votar. Tu entra lá, o que eu fiz? Fiz uma linha de corte, tem um instituto lá no Rio Grande do Sul, Áquila, que tem um índice que é o IGMA. Ele pega 6 fundamentos dos municípios. Saúde, educação, sustentabilidade. Cortei os 100 municípios mais bem avaliados, peguei a população deles, peguei o valor, dividi, vai dar X reais por cada habitante. Quem vai decidir? O vereador, o prefeito que veio lá? Não. A população vai entrar no aplicativo, vai cadastrar a emenda que ela quer, porque eu, por exemplo, não sei o que uma cidade lá da fronteira do Rio Grande do Sul precisa. Exato. Eu não sei. Então, Gostei, a população vai lá, olha, a gente precisa de uma escola aqui. Aí vai ter 3, 4 projetos que a população quer. Só a população da cidade vai decidir para onde é que vai o recurso. Bom, hein? O que aconteceu? Começou uns vereadores a ir para a cidade dizer, fomos a Brasília conseguir 4 milhões, 2 milhões, 1 milhão. Eu disse, não, vocês vão passar vergonha porque eu vou desmentir vocês. Muito bom. O dinheiro é do povo. E tem que... Pessoal que tá assistindo aqui, ó. Legal. Parem de agradecer a emenda de deputado. Parem. É o dinheiro de vocês. É que nem na frente de um caixa eletrônico e dizer muito obrigado, caixa eletrônico, por você ter... Você tira 100 reais, tira mil. Fala, obrigado, Caixa, por devolver. E o Caixa, você vai tirando cada vez mais dinheiro. Só que tem um problema. E cada vez mais vazio. Só que tem um problema. O caixa eletrônico, ele devolve o teu dinheiro. O Brasil é o seguinte, o cara produz na cidade, manda pra Brasília, aí já tem um monte de perda. Em Brasília tem aquela funça total, né? E burocracia, e desvio, e o Armagedon. Aí chega pro deputado, aí tem mais negociata. E... Sabe como é que acontece a corrupção no Brasil? Por emenda? Queremos saber. Cara, é uma coisa sensacional. A gente vai descobrindo, né? A gente vai estando lá e vai aprendendo o que não fazer. Porque você não sabe como é o jogo do charutão, lá do uísque. E eu digo uma coisa pra vocês. Estar lá é muito pior do que vocês imaginam. É nada. É muito pior. Como é que é, hein? É um Mr. M tá? do Congresso. Vamos lá. Gente, assim, ó, sabe como é que funciona? Tu é prefeito de PQP do Sul. Tá. Chega lá, Marcão. Preciso de uma escola. A escola custa 800 mil, mas nós podemos... Tu me manda 1 milhão de emenda. A gente tem umas empreiteiras lá, a gente faz um... Né? Nasce. 1 milhãozinho, Sim. constrói a escola, 800 mil, população, superfatura um pouquinho. O Marcon mandou 1 milhão, consegui. O Marcon construiu a escola. Você construiu. Hospital, O escola. hospital. Que bonito. Cara, ridículo, né? E aí tu pega 50 pra ti, 50 pra mim e 50 pra construtora. Olha lá. E pra escola nunca vai ficar pronta. Vai demorar um pouquinho, vai atrasar a obra, aí vai pedir mais dinheiro. E aí o que acontece? Vocês já viram que... É difícil renovar no Congresso, né? Por quê? Tu imagina o cara que tem 170 milha pra meter dinheiro e dizer que foi ele que fez tudo. Pega uma comunidade que não tem, às vezes... as pessoas têm que trabalhar, às vezes elas não têm, às vezes, tanto tempo pra ficar entendendo como a coisa acontece. Lógico. Pô, o Marcon construiu uma escola do meu filho. Vou votar o resto da vida nele. Sim. Mas mal sabe ela que aquela escola teve 200 mil de desvio. Repasse. Que Exatamente. Então, assim, primeiro, emenda deveria acabar. O trabalho de um deputado federal é legislar e fiscalizar. Show. Emenda é balcão de negócio. Para vocês terem uma ideia, se vocês forem visitar alguns deputados da Câmara, quando vocês chegarem, tem uma folhinha em cima da mesa com quantos votos foi feito em cada cidade. Porque daí se tu foi lá, tu é o prefeito de PQP do Sul. Você olha quanto o cara Tu tem. chega lá pra mim,
Marcon, eu vou te dizer, tu fez 15 votos na minha cidade, eu não vou te mandar nem R$1. Por isso que as cidades pequenas quase nunca recebem recursos. E aí eu criei uma outra coisa para privilegiar as cidades pequenas, que é a emenda do milhão. Como é que vai funcionar? A emenda do milhão. Vamos lá, do milhão. Essa vai lá, Michel Teló. Todo mundo gosta da Copa do Brasil. É muito mais legal que ponto corrido. Sim, vamos combinar, né? Tá. Eu sou um crítico feroz do ponto corrido. Eu Opa, acho um horror do ponto corrido. Tô gostando das ideias. Não, cara, ponto corrido tinha que ser proibido. Até vou protocolar um projeto. Juventude. Um coração, um time. Não me venham com Grêmio e Inter. Mas deixa ele concentrar. Qual que é esse emenda projeto? do milhão. Como é que eu vou fazer? Vamos Município pequeno nunca recebe nada, porque não tem voto. E como os caras trocam emenda por voto, não manda o dinheiro. Aí o cara que mora lá numa cidade de 4 mil, 7 mil, 8 mil habitantes, nunca recebe nada. Então ele só paga imposto, nunca recebe nada de volta. Criei emenda do milhão. Como é que vão fazer? Os municípios, criei 3 séries, A, B e C. Até 5 mil habitantes, de 5 a 10 e de 10 a 30. O município cadastra o que faria com 1 milhão. Uma escola para autistas, né, uma creche. Ele escreve o que vai ser feito. O município escreve, não é o Marcon. Tá. Pegamos 32 clubes, no caso, que seriam prefeituras, todas com o seu logozinho bonitinho. Coloco no mata-mata, sorteio. Certo. Cidade de PQP do Sul contra Osório do Norte. Se matem. O que a gente vai fazer? Voto. As pessoas se engajar. Qual que é o objetivo? Que as pessoas saibam que aquele dinheiro é delas. Entendi. Elas vão receber o dinheiro de volta. Não sou eu que tô mandando. Ótimo. Mata-mata. Quem for a campeã recebe 1 milhão. E o melhor de tudo é o seguinte, ó. Existe uma outra coisa nas emendas, que às vezes o deputado manda emenda pro município para algum fim e o prefeito pega e faz outro. Perfeito. Existe isso. Acabou? Porque tu vai estar. As pessoas vão. Tem uma finalidade, mas o cara pode ir para outro lugar. Então, assim, o que eu quero fazer com isso? Eu não vou resolver os problemas do Brasil. Mas a gente, quando dá o exemplo, o próprio povo começa a cobrar dos outros parlamentares. Tchê, vem cá, o Marcon, ele me ouve pra saber onde é que vai o meu dinheiro. Onde é que tu tá botando o meu dinheiro? É isso aí. Exato. Então dá o exemplo. Os caras não ficam putos com você não com isso? A turma falou assim, ô Marcon, dá uma segurada, irmão, porque você tá fazendo nós ter que trabalhar agora. Tá acabando com o nosso esquema. Eu era uma pessoa... Sim, já recebi. Eu era uma pessoa que trabalhava, tinha minha lojinha de roupa infantil lá. Opa. Né, tem em Caxias do Sul, aí fui me elegi vereador. Caxias do Sul, me elegi vereador e me elegi deputado. Eu não entrei na política pra ser mais do mesmo. Eu acho que talvez por isso eu fui o mais barato do Brasil. Exato. Produto muito bom, teoricamente. Alguém que defende o que as pessoas acreditam, não precisa gastar milhões pra se promover, né? Sim. A gente gastou 70 mil, Cláudio teve aqui semana passada, professor. Nós era dobradinha, nós elegemos 2 deputados com 70 mil. Pra quem imagina, um vereador em São Paulo, tenho certeza que gasta quase 1 milhão, se não mais. Sim. Tá? E aí o que acontece? Eu quero passar por essa experiência aqui na Terra e deixar algum legado. Porque todo mundo aqui vai virar adubo um dia. Pó. Então, assim, se é pra passar e ser mais do mesmo, talvez não precisava ter vindo. Então Legal. a gente tem a ideia de ser diferente. Por isso que a questão da Câmara, dos votos, me machuca tanto, porque eu até referi... Não colocaram aí, ainda bem. Mas eu chamei uns colegas de prostitutas um dia. Putz! Porque o que acontece? O que a prostituta faz? A prostituta, ela vende o que é dela. O político lá, quando ele negocia com o governo, ele tá vendendo o que não é dele, que é a confiança das pessoas. Que é nosso, inclusive. Isso. Então, o que eu fiz? Vamos mostrar para as pessoas em quem elas devem e em quem elas não devem confiar. Então, esse aplicativo que vai colocar todas as votações, porque eu não tenho medo do meu voto, Daniel. Perfeito. Eu voto, eu faço uma live toda semana com a minha esposa, eu mostro o que a gente trabalhou, quanto a gente gastou, o que a gente aprovou. Eu não tenho o que esconder. Transparência. É o que falta na política, é transparência. Mas é a pergunta, alguém já te deu uma chamada lá e falou assim, ô mano, esse negócio que você tá fazendo... Melhor você calar a boca. Segura aí, irmão. Eu até tô preocupado, sabe por quê? Porque lá em Caxias do Sul, eu fui ameaçado 2 vezes. Certo. E aí tem um amigão meu lá, o vereador Bortola, que me disse, tia, quando te ameaçar, tu não precisa se preocupar, porque quando ameaça não fazem nada. O meu problema é agora em Brasília, que eu ainda não fui ameaçado. Tá todo mundo no Tá tudo muito calmo, então até tô meio preocupado. Então é melhor lá em Caxias eu fui ameaçado por quê? Porque lá tem um monopólio de funerárias. Vocês tinham aqui anos atrás monopólio de funerária. Caxias tem um monopólio de funerária. Caraca. E gira muita grana, vocês não têm noção. E sabe quem sai perdendo com o monopólio? O povo. É lógico. Sempre o povo Sempre. Sempre. Quem ganha? O dono da funerária e quem deu o monopólio pra ele. E aí a gente tá tentando quebrar com essa prefeitura de agora, 2 anos e meio o monopólio ainda não Quebrar... conseguiu.
Esse é um assunto difícil que eu até quero abordar. Posso só pedir uma gentileza pra você? O assunto aqui tá muito legal. Não, eu preciso ficar no Delari e colocar a bola no chão aqui. A gente precisa fazer um break pra nossa rede de rádios. Inclusive, um abraço enorme pra Caxias do Sul. A gente tá no Brasil inteiro. Boa. Daqui a pouco a gente tá de volta aqui pra rede de rádios com o Maurício Marcon. E ele tem um aplicativo. Baixe o aplicativo dele lá na Apple Store, que é um aplicativo que busca a transparência na política. É o Maurício Marcon, certo? Daqui a pouco a gente está de volta aqui na Jovem Pan. Continuamos. Deixa ele continuar. Sabe quantos habitantes tem Caxias do Sul? Quantos? 500 mil. Sabe quantas funerárias tem em Caxias? Não. Chuta abaixo agora. 3. 2. Uma. Uma? É mentira. Sabe quanto Há quantos custa? anos? Quase 30. Quase 20 e poucos 30 anos. Sabe quanto custa enterrar alguém numa cidade do lado? De 2 a 3 mil. Em Caxias, menos de 8 tu não faz. Mentira. Caraca. Você E vê aí, como como que faz pra monopólio. quebrar isso Quem daí? paga essa palhaçada? É só no nosso, velho. A mesma galera de Sabe? E como que quebra isso daí, cara? Pois é, eu tô tentando lá com a prefeitura, a gente tá trabalhando, né? Mas o que, eles não permitem que abra outras? Não, tu não pode cadastrar outras E empresas. o que o prefeito fala a respeito disso? Tá me enrolando, 2 anos e meio. Não quer nem Ô, saber. prefeito, ajuda aí, ó. O Marcon, 2 velho. anos e meio. Isso é uma barbaridade. Me ajuda aí. Olha, Ô, se a comigo, gente- não. Hã? Ô. Adilode Domênico. É como que é? Adilode Domênico é o Saúde. nome dele. É uma boa pessoa, não vou Sim, condenar. mas sabe uma coisa Mas que nós você tá precisamos fazendo ter aqui? peito. Sim, que você tá fazendo uma coisa legal, que você tá dando o caminho para as pessoas entenderem como que tem a corrupção. É lógico. Licitações, por exemplo. Você tem uma empresa, vamos supor, de ar-condicionado. Aí você liga para algum político lá em Brasília e fala: irmão, Isso se chama lobby. você me ajuda? Calma, isso pode ser feito. Você me ajuda a entrar com a minha empresa de ar-condicionado? Quantos ar-condicionados, quantos andares tem em Brasília? Você vai ficar milionário, possivelmente, com essa ajuda. Mas para acontecer isso, existe uma fila, existe uma regra. E essa fila e essa regra, ela sempre Os é cara quebrada. quebra, Eles quebram por interesse. É assim que funciona um dos outros caminhos da corrupção. Existe uma palavra que a gente ouve muito que se chama lobby. O lobby, Sim. a maioria das pessoas não sabe o que é, e eu confesso que eu também não sabia, mas a gente vai aprendendo, né? O lobby é ir conversando para ir conseguindo facilidades, para ir conseguindo, né, coisas que não seriam republicanas às vezes. O lobby, às vezes, nem sempre é antirrepublicano. Né? Mas às vezes é antirrepublicano, que ele visa justamente a corrupção. O cara que veio no meu gabinete pedir emenda para me ajudar na próxima eleição, isso chama lobby, é um lobby criminoso. Sim. Teve mais de um que saiu brabo do meu gabinete. Tem que tá? pagar um pedágio, né? Não, cara, assim, ó, aquilo ali, ó, eu vou dizer pra vocês, o Brasil tem tudo pra dar certo. Tudo. Mas é uma classe política tão podre. E o pior, sabe o que é? É que eles estão lá não por osmose. Porque eles foram votados pelas pessoas. Exato. Sim, que Aquilo não é a sabem, representação do povo. E o que é pior é que a maioria do povo brasileiro é bom, mas eles são enganados por programas milionários de campanha, né? Por políticos que mentem, e que é isso que a gente tem que quebrar. Dar nome aos bois. E é isso que a gente vai fazer. Toda votação que vocês quiserem ver, porque se tu entrar hoje no site da Câmara, vocês vão ter uma dificuldade enorme para encontrar como cada parlamentar votou. Sim. Então acabou a palhaçada. Entra no aplicativo, olha. Pô, o João da Silva me falou que era conservador. Votou aborto? O cara é mentiroso, entendeu? Sim. Então vamos dar nome aos bois. Eu acho que é isso que a gente precisa na política. Ô, mas eu fiquei Muito de cara bom. com esse lance Mas da funerária, tá maluco. Se você Não, pesquisar... Ô, prefeito, me ajuda aí, velho. Tem Tem Caxias muita- tá cobrando aí, velho. Põe na tela aí. Boa, Datena, vamos lá, o Gani quer fazer. Ô, deputado, eu penso muito parecido. Economista também. Prazer. Pensa muito parecido. Eu vou fazer uma pergunta, advogado do diabo, aqui pra você. Este poder que o Congresso ganhou muito nos últimos tempos, com a emenda impositiva, depois emenda do relator, conhecido como RP9, de certa forma também não é um freio ao governo do PT, por exemplo? Não acaba sendo um freio? Quer dizer, tirando esse poder do Congresso, não há um risco de concentrar tudo no Poder Executivo? Pelo contrário, no meu ponto de vista. Por quê? Porque a emenda, ela serve para o governo. Eu falei uma coisa, mas eu preciso complementar. São 170 milhões para um parlamentar de oposição. Se tu é governo, bonitão, tu não tem 170. Nossa, tu tem dobra. 200, 300, 400, 500 milhões. Porque o governo te dá emendas para isso. Ele compra o teu apoio. Essa é a palavra. Por isso que eu falei quando eu falo prostitutas, porque lá na CPMI, o que aconteceu? A CPMI, constitucionalmente, ela é um direito da minoria de fiscalizar. Constitucionalmente, enquanto nós tínhamos lei no Brasil. O que aconteceu? Os partidos indicaram os seus parlamentares, e parlamentares que diziam que eram de oposição, ao receberem emendas, viraram de situação.
Que nome nós damos a isso? Um transdeputado conservador, então, porque ele é qualquer coisa, ele não quer investigar. A CPMI hoje está lá para não ter investigação. Perfeito. Porque já está muito claro o que aconteceu, omissões, né? O plano escudo, que em 25 minutos nós teria 4 linhas de defesa, não tinha nenhuma. Flávio Dino no seu ministério que não nos dá as imagens, desrespeitando a legislação. Força! Sim, força. Estamos de volta aqui com o nosso grande... Ó, o Instagram dele é Maurício Marcon. O Instagram dele, ele tem um aplicativo para você entender a transparência na política, mas você estava falando. Força Nacional estacionada ao lado do Ministério da Justiça de braços cruzados. Por quê? Nós precisamos saber, nós queríamos ouvir o chefe da Força Nacional. Sabe o que aconteceu? As prostitutas do poder não deixaram nós aprovar, porque o governo tem maioria na CPMI. Então lá é foco para não investigar nada. Mas, ô deputado, isso que tudo que você escreveu, esse esquema já está estabelecido faz muito tempo. Como é que você tem alguma fé, alguma esperança que esse esquema ele vá terminar com uma votação nova, tirando essas pessoas do poder? Porque com essas emendas que você falou, que ele tem sob poder ali, ele faz o melhor comercial possível para a televisão e ele fica se perpetuando eternamente. Primeiro ponto, as pessoas têm que entender que emenda não é favor. Esse é o primeiro ponto. Então, o cara mandou emenda, vou votar nele. Não. Tu tá agradecendo o caixa eletrônico. Erro teu. Como é que eu acho que a gente começa a resolver esse problema? Eu vejo que a gente vive uma transição hoje, tá? Se tu pegar uma democracia mais madura, como é a inglesa ou a americana, vamos pegar a americana, que todo mundo acompanha. Tem os democratas e os republicanos. Certo. Tu nunca vê um republicano votando com um democrata. É algo completamente... Não existe. Até, vamos lá, vamos dizer 100%, mas esporadicamente pode existir. Aqui no Brasil nós temos... gente que se diz conservadora fazendo parte do governo do progressista, de esquerda. Isso é inaceitável. Como é que a gente vai melhorar isso? E aí eu vejo que a gente está melhorando, voltando no começo do papo. PP e republicanos, vamos pegar esses dois partidos. Se fosse em 2002, governo Lula, eles já estariam no governo há muito tempo porque só interessava em emendas. Mas hoje o povo está mais ligado, está mais ideológico. Né? Se tu é conservador, tu quer que a pessoa te represente como conservador. E aí o que a gente está tendo? Está tendo uma guerra civil dentro dos partidos, porque tem a ala conservadora, a ala que respeita o eleitor e a ala que quer cargo. Então, como nós vivemos agora, teve a reforma e está diminuindo o número de partidos, conforme vai se evoluindo lá para 2030, a gente deve ter 6 partidos no Brasil. Provavelmente 2 de direita, 2 de esquerda e o resto de centro. O que isso vai mudar? Vai mudar que o parlamentar fica muito mais caracterizado pelo que ele defende. E a pessoa vai saber que votando em determinado partido, ela vai ter a representatividade dela assegurada lá. Porque o que acontece hoje? Quem votou no Republicanos visava pelo menos que o cara fosse oposição a um governo do PT. Agora o cara, por meia dúzia de emenda e cargo, quer ser governo. Isso não existe numa democracia mais madura. Né? Então o ponto é esse. O ponto é nós amadurecermos. E eu defendo, das 7 economias do mundo mais desenvolvidas, 6 são parlamentaristas, tá? Nós, para variar, no Brasil copiamos o que não dá certo no mundo. Isso é uma característica nossa, né? A gente gosta de copiar o que não dá certo. O que o parlamentarismo basicamente muda? Muda que o governo ele não precisa comprar parlamentar. Ele constrói a sua base pela ideologia. Certo. Né? Por exemplo, o Lula não teria virado presidente, porque teoricamente os partidos que eram oposição a ele fizeram mais parlamentares. Ele não conseguiria construir o governo dele. A gente teve na Espanha agora uma situação onde a centro-direita e a direita venceram, mas não fizeram maioria. Tem que negociar para que haja consenso dos parlamentares ter a base do governo. Aqui não, aqui é a base da compra. Maurício, e reeleição, que é um assunto que a gente já discutiu aqui. O cara vai lá, sempre trabalha para a próxima, primeiro ano o cara gasta tudo que pode, depois ele quer fazer, né, aquela volta dele que você já sabe como é que funciona. Reeleição. Opinião polêmica. Lógico, cara. Sou a favor. E aí, tá bom, legal, então só por isso. É polêmico. Eu tô casado há 7 anos com a minha esposa. Certo. Eu quero ficar mais 50 com ela porque o meu casamento é maravilhoso. Aham. A reeleição, se alguém faz um governo bom, não tem por que ele ser tirado do poder, do meu ponto de vista, porque quem julga é a população. Aí tu entra em outros pormenores. Por exemplo, gastou tudo. Calma aí, seu exemplo, eu tô casado com a minha mulher há 7 anos. Certo. Sou feliz. Certo. Né? Mas teus filhos não votam em você pra continuar casado. Não, mas é que eu que decido, né? Certo. Então você que decide. Então, se eu não tiver bom, eu pego e troco. Quando tem eleição, tu pega e tu troca. Putz.
Essa analogia você errou. Você errou bem. Olha aqui, ó. Caixa eletrônica. Vamos pra próxima. Deixa a analogia e vamos falar do fato mesmo. Vamos falar do fato. Se o prefeito é bom. Certo. O prefeito é bom. Certo. Meu casamento é bom, o prefeito é bom. Eu vou trocar ele por quê? Tá. Não vou trocar. Tem parlamentar na Câmara dos Deputados Só tem que um tá voto. 6 mandatos. Eu vou dar um nome aqui de um cara que é fantástico. Osmar Terra. Tá lá 6 mandatos. O cara é fantástico. Por que ele tem que ser trocado obrigatoriamente? No meu ponto de vista, não faz sentido. Eu nunca concorri ao executivo, tá? É uma opinião minha. Eu acho que quando o governo é bom, ele deve ser mantido. Não precisa ser trocado. Porque o que acontece hoje Mas no aí Brasil? vira um monopólio, igual que você falou lá da empresa. Não, porque o monopólio, o povo não consegue quebrar. O monopólio do cara... Então pega Putin, por exemplo. Vamos Tá pegar- quanto tempo no poder? Não, mas vamos pegar a Dilma. A Dilma, tu acha que seria reeleita? Não. Pois é, por quê? É ruim. Não foi bem. Pois é, exatamente isso. O Putin lá não tem democracia. Eu tô falando de uma democracia plena, onde as pessoas podem fazer o voto delas de forma livre e se manifestar de forma bom. livre. Eu tô pensando numa democracia como deveria ser, americana. Tá. Não, Vamos pegar o tudo bem. americano, onde se tem liberdade de expressão. Aqui no Brasil não é segredo pra ninguém que a gente tem uma ceifada liberdade. Se tu é de determinado lado, tu tem que se preocupar com decisões aí que podem vir a ter. Se tu é do outro lado, tu pode xingar todo mundo, fazer o que tu quiser, né? Então, isso não é democracia plena. Numa democracia plena, tu decide quem vai ser o teu representante. Eu vejo, se o cara fez um bom trabalho, o que acontece hoje? Tu coloca um fantoche. Tá. O cara foi um ótimo governador. Aí o que ele faz? Ele bota a mão em cima de alguém e ele elege o outro. Então só muda o nome, mas o governo é o mesmo. O professor Vila tá me olhando, ele não concorda com absolutamente mas que bom, isso é nada democracia, do que você tá né? falando O negócio aqui, é o né, seguinte, professor? o O negócio- que você acha da análise dele? O negócio é o seguinte, bando de puxa-saco de Bolsonaro, né? Vamos lá falar. Eu queria saber o seguinte do senhor. E o Bolsonaro? O senhor tá viúvo, o senhor chora de madrugada, o senhor acorda, a Santa Michele, um beijo pra ela, tal. Eu queria saber o seguinte, se o senhor, o que o senhor acredita acha que existe uma perseguição ao Bolsonaro, aos bolsonaristas? Acredita na teoria da conspiração que tudo vai na toba do bolsonarista, tudo é culpa dele e ele é um santo irretocável? Queria a sua opinião, deputado. Primeiro por favor. ponto, a gente não deve endeusar pessoas. O único Deus que existe é Jesus Cristo. Né? Certo. Então, endeusar pessoas, tu já começa errado. Tu tem que defender valores e princípios. Isso, boa. O que eu defendo? Eu sou um conservador, eu sou contra assassinar bebês no útero da mãe, né? Eu sou um liberal na economia, eu sou a favor de nós copiarmos o que deu certo no mundo, né? Que é o liberalismo, onde as pessoas livremente conseguem produzir, o país cresce. Então eu defendo ideias, não defendo pessoas. Quem estava representando mais as minhas ideias na última eleição? Jair Bolsonaro, defendi Jair Bolsonaro, fiz campanha a ele. Não, dizer que sou bolsonarista, eu acho que é uma coisa... Não faz muito sentido, porque o Bolsonaro vai passar, eu vou passar, nós vamos passar. O que nós deixamos aqui? As ideias, né? E as ideias, elas não passam, elas ficam. Então, eu digo assim, que ele é perseguido, bom, isso é nítido, né? A gente teve a questão do relógio agora, e quis o destino. Lá no Rio Grande do Sul a gente tem uma frase boa que é assim, ó, o diabo faz a panela, mas não faz a tampa, né? O que isso quer dizer? O que quer dizer? Que tu pode acusar alguém, mas tu tem que cuidar do teu quadradinho também, né? O Lula saiu ontem na Folha de São Paulo, vejam vocês, né? Na Folha de São Paulo, que aquele relógio de 80 mil dele não tá sumiu dos presentes também, né? Foi o ex-presidente francês Jacques Chirac que deu pra ele. Ele usa um reloginho de 80 cruzeiro, 80 mil. Olha E aí, será que Alexandre de Moraes vai investigar Luiz Inácio Lula da Silva também? A gente acredita que sim. Porque na justiça brasileira, quando a gente fala dos 3 poderes, todos são iguais perante a lei. A gente tem que então, se um acreditar pegou o nisso. relógio e tá errado, o outro tem que ser julgado também. Exatamente. Senão vira várzea. Mas o ponto que você colocou é a idolatria política, né? Isso é um Porque erro total. é um erro, né? Virou um negócio assim, não é torcida, né? Não. Nem torcida, a gente, cada um tem um time. Então, mas a questão às vezes não é nem a da idolatria. É que nem o professor Vila falou, você é bolsonarista. As pessoas pegam e colocam esse título, É isso rotulam aí. pra te rebaixar, Isso aí. porque o Bolsonaro é o genocida, e quando ele te chama de bolsonarista, ele quer te rebaixar Te junto. rebaixa. Te coloca Essa na é a turma. questão. E o cara, é que nem ele falou, ele tem as ideias e ele defende ideias. Quem coloca as ideias mais parecidas, eu vou apoiar, é isso. Se o Daniel for candidato à presidência, vamos Ninguém lançar o vota. guri aqui, ó. Sim. Lançamos o guri. Na Sem próxima sobrancelha para um Brasil com uma visão melhor. Isso aí. Brasil pra frente, Dani presidente. Boa. Por exemplo, Isso aí. Ezequiel tá pronto. Boa, boa. Se ele defender
pautas que eu defendo, contra o assassinato de bebês, contra a drogadição, pela liberdade de expressão, pela liberdade de mercado, então eu vou ser um Danielzista? Pode ser que sim, porque ele tá defendendo o que eu acredito. O que a gente tem que parar é de dizer, não, ele é o nosso salvador da humanidade. Exatamente. Não é, cara, ninguém faz nada sozinho. Tem uma grande diferença. Muito. Lógico. Eu vou defender o teu mandato. Você tem uma identificação com os valores da pessoa que tá lá, mas não significa e assim, que é isso. ó, não adianta a gente achar que um cara, a gente vai concordar 1000% com ele. Isso não existe. Nem nós concordamos com nós mesmos do ano passado. Tem coisa que... Né? Lógico. Não concordo. Pô, passou tão rápido. O Fábio Guerra tem uma pergunta rápida. A minha pergunta direta. é rápida e simples. Prefeito, candidato a prefeito? Caxias? Nunca. Em Caxias do Sul nós temos um candidato que é muito melhor que eu, que se chama Maurício Scalco, que defende os mesmos valores e princípios do que eu, da direita, conservador, senta em cima do muro, porque quem tá em cima do muro normalmente cai pra esquerda. Eu acho que as pessoas estão cansadas disso, elas querem verdade das pessoas. Pautas claras. Eu defendo isso, aquilo e aquele outro. Caxias do Sul, para vocês terem uma ideia, é uma cidade que tem uma empresa que coleta lixo. É a única empresa de cidade média pública. Dá prejuízos anuais na faixa de milhões. Meu Deus. Vale a pena nós ter uma empresa para ficar com funcionários lá? Não vale. Eu quero botar esse dinheiro na saúde e na educação. Boa. Esse candidato defende a mesma coisa que eu, então eu vou apoiar ele. Eu não tenho perfil para ser executivo. E mais funerária. Boa. Eu não tenho perfil. Para terminar, eu sei que o tempo terminou. Mas a política, ela tem... No futebol, nós temos o goleiro, o zagueiro, o meio-campo e o atacante. Na política, a gente tem basicamente dois tipos de atletas, digamos assim. O executivo, que é o cara mais ponderado, o cara mais gestor, e o legislativo, que é o cara mais de infantaria, que é o meu caso. Eu gosto da briga, eu gosto do enfrentamento, linha de frente. Então, o meu perfil é muito mais Câmara dos Deputados do que propriamente Prefeitura. E a gente tem que... Não adianta a gente ser pinheiro. Na política, a gente fala isso. O Lula é muito pinheiro. O Lula nada cresce ao redor dele. Qual é o líder do PT pós-Lula? Eu não sei. Né? O Bolsonaro deixou aí o Zema, deixou o Tarcísio, deixou... Meu Deus, tem muito líder que ele deixou. Mas será que vai passar a bola também? Não, mas não sei, mas tô dizendo, ele não é pinheiro. Porque Pinheiro nada cresce nada ao redor. Né? Então a gente tem que dar oportunidade para as pessoas boas virem para a política. Sim. E nunca se esqueça, Daniel, quando os bons se omitem, os maus tomam conta. Então, para você que tem dúvida de concorrer a vereador, de participar, participe, porque o Brasil precisa de pessoas boas. Falou bonito. Este aqui é o Maurício Marcon. E eu tô falando Maurício Marcon porque ele criou um aplicativo na Apple Store que você pode baixar e lá ele busca a transparência pra você entender o que tá acontecendo em Brasília, quem não sabe absolutamente nada. Sua iniciativa é muito boa. Obrigado pela sua entrevista. Tem uma energia aqui. Tem que vir mais vezes aí. Venha mais vezes, certo? Eu que agradeço. E esse aplicativo também tem uma ouvidoria. Se quiserem reclamar, tá lá pra botar, a gente vai responder todo mundo. Tá? Traz uma camisa do Juventude, rapaz. Boa. Tá. Eu ia vir com uma camisa, mas daí eu pensei, deputado, eu vou ir um pouco mais sério, né? Mas na próxima eu venho ao viver. Muito legal.